Introdução. Imagine que você está em uma sala cheia de pessoas e pergunta: o que é felicidade para você? As respostas podem ser diversas: dinheiro, saúde, sucesso. Mas Jesus apresentou um conceito completamente diferente de felicidade. Na abertura do Sermão do Monte, ele ensinou as bem-aventuranças, que mostram que a verdadeira felicidade não vem das coisas que o mundo valoriza, mas de um caráter transformado por Deus. O mundo diz que felizes são os poderosos, os ricos e os que conquistam seus sonhos a qualquer custo. Jesus ensina que felizes são os humildes, os misericordiosos e os pacificadores. Parece um choque de realidade, não é? Hoje, vamos entender melhor quem são os ouvintes das bem-aventuranças, quais são as qualidades recomendadas por Jesus e o que significa o reino dos céus. Tópico 1. Quem são os ouvintes das bem-aventuranças? Ao olhar para Mateus 5, 1, 2, vemos que Jesus subiu ao monte e começou a ensinar seus discípulos. Mas, ao final do Sermão do Monte, Mateus 7, 28, percebemos que a multidão também estava ouvindo e ficou admirada com seu ensino. Isso nos mostra que as bem-aventuranças eram direcionadas primeiramente aos discípulos, mas também eram um chamado para todos aqueles que desejam seguir Jesus de verdade. O que caracteriza um verdadeiro discípulo? Humildade, mansidão, pureza de coração, misericórdia, fome e sede de justiça, espírito pacificador. Reflexão. Você já percebeu como os valores do reino de Deus são diferentes dos valores do mundo? Como você pode demonstrar isso no seu dia a dia? Tópico 2. Quais são as qualidades recomendadas por Jesus? Algumas pessoas confundem as bem-aventuranças com promessas materiais, mas elas falam de qualidades espirituais. Em Lucas 6, 20 e 21, Jesus diz: bem-aventurados vós, os pobres. Mas Mateus 5,3 esclarece: bem-aventurados os pobres de espírito. Isso mostra que Jesus não estava falando de pobreza material, mas de dependência total de Deus. Vamos ver algumas qualidades essenciais para um cristão. Pobreza de espírito, reconhecer que precisamos de Deus. 2. Mansidão, ter um coração humilde e submisso. 3. Pureza de coração, ter intenções e pensamentos limpos. 4. Fome e sede de justiça, buscar viver corretamente diante de Deus. 5. Misericórdia, ser compassivo e perdoar como Deus nos perdoa. 6. Pacificação, promover a paz em vez de brigas e divisões. Essas qualidades formam o caráter do verdadeiro cristão. Tópico 3. A felicidade verdadeira. A palavra bem-aventurado significa feliz, mas não no sentido superficial. Não se trata de uma felicidade passageira, baseada em circunstâncias. É uma felicidade profunda, uma alegria que vem de dentro, independente do que acontece ao redor. Para entender essa diferença, pense na história do rei Salomão. Ele teve tudo o que alguém poderia desejar: riquezas, fama, mulheres, sucesso. Mas no fim da vida concluiu: tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 2:11. Isso nos ensina que a felicidade que o mundo oferece é vazia e temporária, mas a felicidade que vem de Deus é eterna. Reflexão. O que tem sido sua fonte de felicidade? Coisas temporárias ou sua relação com Deus? Tópico 4. O que é o reino dos céus? Um termo que aparece várias vezes nas bem-aventuranças é o reino dos céus. Mas o que significa isso? O reino de Deus não é um governo político, mas um domínio espiritual sobre nossas vidas. Ele já começou na primeira vinda de Jesus e será consumado na segunda. 1. É um reino eterno. Deus sempre reinou e sempre reinará. Salmo 145:13. 2. É um reino espiritual. Não é um governo humano, mas o domínio de Deus sobre nossos corações. João 18:36. 3. É um reino presente. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. 4.
é um reino dinâmico. À medida que obedecemos a Deus, o reino cresce em nós. Colossenses 1:13. Reflexão. Você já reconhece Jesus como Rei na sua vida? Como pode viver mais de acordo com os valores do reino? Conclusão e aplicação prática. As bem-aventuranças nos mostram um novo jeito de viver. Enquanto o mundo ensina que devemos buscar felicidade a qualquer custo, Jesus ensina que a verdadeira felicidade está em viver para Deus. Hoje aprendemos que o caráter do cristão é diferente do caráter do mundo. As bem-aventuranças falam de qualidades espirituais. A felicidade verdadeira vem de Deus, não das circunstâncias. O reino de Deus já está presente e devemos viver de acordo com seus valores. Desafio prático. Nesta semana, escolha uma das bem-aventuranças e coloque em prática. Se esforce para demonstrar essa qualidade no seu dia a dia. Versículo para memorizar. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144:15. Na próxima aula, vamos estudar cada bem-aventurança em detalhes. Não perca!